Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, fazendo nossa ministração, nossa meditação na palavra de Deus. Mas vamos fazer nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade, muito obrigado. Pai Santo, toma cada inscrito deste canal nas tuas mãos. E eu peço sobre as suas vidas a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus, repreenda toda retaliação. Fala conosco nesse dia, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, querido? Graças a Deus, então. Amados, estamos em nossa meditação sobre portais abertos, né? Portais que muitas vezes podem nos prejudicar. E nós vamos meditar aí sobre portas que dão legalidade à entrada de espíritos malignos em nossa vida. Nós temos que vigiar muito em nome de Jesus. Mas antes, deixa seu like, se inscreva e compartilha aí esse vídeo em nome do Senhor Jesus e seja um abençoador da obra de Deus. De segunda a sexta-feira estaremos aí, né, ministrando a palavra do Senhor. Estamos fazendo alguma mudança de entrada do canal, né? Nosso irmão evangelista Gerson está nos auxiliando, né, para a glória de Deus. Vai ficar uma bênção em nome de Jesus. Mas vamos lá então. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10, fala assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não podemos ignorar os seus ardires ou as suas artimanhas. Então, o que Paulo nos ensina aqui, escrevendo para a igreja de Corinto? Que nós não podemos ignorar as artimanhas do adversário. Precisamos ser espertos em nome do Senhor Jesus. Então Paulo ensina esta igreja a tomar cuidado para que não venha dar legalidade ao adversário nas suas vidas. Então o que nós vamos aprender aqui? Um fator muito interessante. Os demônios são seres espirituais, né? Então é bem óbvio que a nossa luta ela deixa de ser uma luta física e passa a ser uma luta espiritual. Você não vai combater o adversário com a tua força. Não, o adversário se combate no mundo espiritual. Por que isso? Porque o próprio Jesus deixou bem claro que o nosso adversário, ele é o príncipe deste mundo. 1 João 3,8 fala assim: quem comete pecado é o diabo, porque desde o princípio ele peca. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Deus se manifestou, Jesus se manifestou para desfazer toda a artimanha de Satanás contra o povo, aqueles que o confessam como Senhor. E o próprio capítulo 12 do Evangelho de João 31 fala assim que apresenta o diabo que ele é o príncipe deste mundo, ele é o príncipe deste século. Ele fala assim: agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, né? Então, ele está aí que o juízo está vindo sobre ele e ele será expulso. Ele será expulso, mas ainda ele persiste em suas batalhas. Então, Paulo escrevendo essa mesma carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, na segunda carta, ele fala assim: nos quais o Deus desse século, Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que acontece? Então, desde quando nós nascemos, o nosso nascimento, nós temos que entender que nós estamos em um mundo que não pertence a nós. O mundo que você está não pertence a você. Você não é dono do mundo, você não é dono de si. É uma das piores mentiras que o adversário lança na mente das pessoas. Eu sou dono da minha vida, faço o que quero, né? Sou dono do meu corpo. Isso é artimanha. E muitas vezes a pessoa acaba se prejudicando. Então o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Estamos em terreno que não pertence a nós. Por esse motivo precisamos ter sabedoria. Então a terra é o domínio de Satanás. E também é onde nós tomamos nossas decisões, sejam boas ou ruins. É o lugar que travamos aí as nossas batalhas, né? Quando você pega para ler Efésios capítulo 6, ali o versículo 10 em diante, ele falando: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra seres humanos, e sim contra principado, contra potestade, contra as hostes das regiões celestiais. Então o nosso conflito é espiritual. Então nós temos que tomar cuidado. Essa batalha praticamente é uma batalha que já foi vencida. Cristo venceu essa batalha por nós, né? Jesus nos garantiu esta batalha. Jesus já nos deu a vitória. Porém, nós enfrentamos o inimigo derrotado. Porém, ele insiste, né, em lutar contra aqueles que confessam a Cristo. Ele insiste em lutar contra nós. Ele insiste em nos perturbar. Porque ele sabe que o seu tempo está curto. Ele sabe que ele será lançado para o abismo. Então Paulo fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, fala assim que nós não andamos, ou nós não militamos, vamos dizer, segundo a carne, porque as obras da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, o Espírito Santo em nós nos capacita nesta grande batalha espiritual. Precisamos entender e compreender isso aí, né? Nós temos que entender. Então, só que o inimigo, ele se disfarça, né? Ele quer nos manipular. Eu já fui enganado pelo adversário, né? E muitas das vezes ele quer nos enganar. Muitas pessoas vivem no engano, né? Então, só que Jesus veio para desfazer essas obras de Satanás, né? Que vem contra o povo dele. Então o que acontece? O diabo, ele não pode tocar a tua vida, ele não pode destruir a tua família, ele não pode destruir os teus negócios, ele não pode, porém ele usará de artimanhas, né? Ele vem com artimanha e com todo engano. 2 Coríntios 11 fala assim, o versículo 14, e não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura-se como anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem-se em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, além do diabo se transfigurar como anjo de luz, ele faz daqueles seus seguidores como ministro da justiça, as pessoas boas, né? E aí são várias áreas que ele vai nos atacar. Então nós temos que estar em vigilância, nós precisamos. Agora, quais são os portais que muitas vezes nós podemos abrir para o adversário? Vamos voltar lá na criação, vamos voltar lá no Éden, vamos voltar lá na vida de Abel e Caim. O que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz à porta, porém sobre ele você pode dominar. Você tem poder para resistir a essas obras do diabo. Então não abra a porta para o adversário. Porém, só que Caim, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, outros portais se abriram na vida de Caim. Isso pode ocorrer, pode acontecer em nossa vida. Isso é uma coisa tremenda. Primeira coisa que ele abriu, quando ele deu legalidade ao pecado, né, na vida dele abriu a porta do pecado. Então, a primeira porta foi que abriu a inveja. Ele passou então a invejar o seu irmão. Ele passou a ter inveja da dedicação que o seu irmão tinha, né, com as coisas de Deus. Será que muitas das vezes, será que o inimigo nunca tentou colocar inveja em nosso coração? Quando alguma pessoa tem inveja de você, do que Deus te deu, ela tem esta inveja, então são portais que ela abriu. Quantas pessoas abrem o coração, né? Abre a porta do coração e esta inveja vai atrapalhar a vida desta pessoa. A Bíblia fala para nós não termos inveja, mas a pessoa insiste. É um portal que se abre. Aí dentro desta inveja, outros portais se abrem, que é a ambição egoísta. Todo invejoso, ele tem ambição, ele quer ser você, quer tomar o que você tem, ele quer possuir o que você tem, e ele fará de tudo para conseguir o que você tem. Ele quer a tua casa, ele quer o teu carro, ele quer muitas vezes viver a tua vida, ele quer a tua esposa, ele quer teu esposo, ele quer o teu serviço, ele quer viver a tua vida. Então ele passa a te invejar. Então são portais que a pessoa vai abrindo na vida dela. E o terceiro portal é conhecido como o portal da amargura, amargura de espírito. Então a pessoa fica amargurada, né? Porque ela não consegue obter o que é dos outros, ela passa a ter inveja, ela não consegue lutar. Então são pessoas que vai abrindo portal, porque ela dá legalidade para o diabo.
Então esses portais têm que ser fechados, tem que ser anulado esses portais. E o quarto portal é que a pessoa então chega ao ápice da sua vida e de querer dar cabo à pessoa que muitas vezes ela inveja, que nem Caim fez com Abel. Tiago 3,16 fala assim: pois onde há inveja, né, e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, onde há inveja e ambição egoísta, então abre porta para todo tipo de mal. Que a pessoa, o diabo vai lançando e ela vai abrindo portais. Esses portais espirituais precisam ser fechados. E o versículo 14, ele fala assim, 3,14, Tiago: contudo, se vocês abrigam no coração de vocês inveja e amarga e ambição egoísta, não se gloriem nem se neguem à verdade. Então o que ele está dizendo? Se eu tenho inveja no meu coração, se eu estou percebendo um senso de inveja na minha vida, então eu preciso tomar uma posição, preciso rejeitar. Por esse motivo que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, temos que tomar cuidado para fechar esses portais. Não podemos abrir essa porta e outros portais. Precisamos fechar as portas em nossa vida. Então, a Bíblia vai nos ensinar coisas tremendas. Então, como nós podemos e como compreender essas questões de portais espirituais? Como anular esses portais? Como que o inimigo entra por essas portas? Nós vamos aprender em nome do Senhor Jesus. Vigia com o invejoso. Vigia com as pessoas que ele chegam em tua volta, né, que muitas vezes querem te prejudicar. Não fique ao lado de pessoas que querem te prejudicar. Sempre esteja ao lado de pessoas que querem ver o teu bem, que quer ver o teu progresso, quer ver o teu sucesso. Mas nunca alimente pessoas ou alguém que muitas vezes quer ver a tua ruína. Toma posição em Cristo Jesus, aprenda a resistir à tentação e toma posse da vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal. Eu quero repreender todo espírito de inveja, toda retaliação, Pai, no nome do Senhor Jesus, sobre os teus filhos. Eu peço, Pai, libera a tua bênção sobre o teu povo, sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido Deus, te abençoe para a glória de Deus. Estamos mexendo com mudança aí, mas tudo é para a glória de Deus. Não se esqueça, de segunda a sexta-feira estaremos aí ministrando a palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.